Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje chegou o grande dia, tá? De eu estar aqui falando para vocês, né, nesse tema que eu abordei há uns dias atrás com vocês aqui, sobre por que eu escolhi ser gay, né? Mas, gente, com grande respeito, claro, primeiramente aos inscritos, ao público que vai estar podendo ouvir e ver esse vídeo também, eu quero aqui transmitir, né, o que eu senti, o que aconteceu realmente na minha vida. Claro que cada um de repente o sentido é o mesmo, mas em cada momento, em cada situação, é uma forma diferente. Hoje eu quero falar para vocês, igual eu vim para essa cidade, eu não morava aqui, acho que muitos já sabem aí nos meus vídeos já está falando, né? Eu tenho sempre relatado isso. Eu sou de Goiás, eu mudei para São Paulo, para uma cidade aqui do interior, que é Fernandópolis, e eu vim aqui realmente, acho que eu não sei se eu contei ainda também, mas eu vim para estudar, gente. Vim fazer uma faculdade, né? Ganhei um curso e assim eu vim. Mas eu já morava sozinho nesse tempo, antes, né? Em 2012, eu já morava sozinho no Goiás, tá? Eu já tinha minha casinha ali, era de aluguel, mas eu morava. Pessoal, é o seguinte, então eu vim para Fernandópolis em 2012, tá? Eu tinha 25 anos, eu contei para vocês, eu tenho até vídeos aí, tá? Que eu contei pra vocês que eu tive namoradas, que eu tive relacionamentos hétero, né? Mas que não foi pra frente, não deu certo, porque, claro, eu tinha algumas dúvidas, né, que eu precisava esclarecer. Ou talvez eu nem tinha dúvidas, né? No caso, eu vou dizer assim, hoje, eu já uma pessoa que eu sei o que eu quero, na verdade eu só precisava mesmo firmar aquilo. E às vezes por conta de uma ou outra pessoa, a gente acaba segurando, a gente acaba achando que isso tá diferente do que deveria ser, e realmente não, né? Então, pessoal, a gente não escolhe, né? Como eu falei pra vocês, não escolhe ser gay. E o que aconteceu? Eu vim para Fernandópolis, tá? Eu contei pra vocês também, eu tenho vídeos aí no meu, tá? No meu canal, que vocês podem estar procurando, vou deixar playlist pra vocês, do primeiro rapaz que eu saí, né, como que foi, tudo que aconteceu, e assim em diante eu comecei a me identificar realmente com aquilo que eu me interessava, né, eu posso dizer assim, em relacionamento com pessoas, né, realmente aquilo que eu me interessava, que era ficar com meninos, né, eu tive, hoje, né, contando de hoje, eu tive aí 3 namorados, tá, em 2016 eu tive o primeiro namorado meu, tá? Depois, claro, desse rapaz que eu fiquei. Mas eu tive o primeiro namorado meu em 2016, tá? A gente namorou por conta aí de mais ou menos 1 ano e 3 meses, se não me falha a minha memória. A gente namorou esse tempo, eu gostava muito dele, era uma pessoa muito legal. Tinha assim as coisas que ele gostava, claro que o que gostar um do outro, eu digo assim que a gente tinha desejos, né, e gostos diferentes. E às vezes em sair, eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto de ficar muito em casa, assistir filme, comer. Às vezes eu saio sim para comer, eu saio para alguma coisa assim, só que eu não bebo bebida de álcool. Então eu acabo sendo uma pessoa um pouco mais limitada nesse quesito aí de sair, né? Então eu acredito assim que um pouco da dificuldade do meu relacionamento foi dentro disso aí. Mas assim, eu acho que a gente tem a tampa da panela, então se não deu certo aquele relacionamento, você parte para outro, né? Sem problema algum, erga a sua cabeça e vai. Não me arrependo de eu ter namorado com ele, foi uma experiência, foi uma pessoa que eu amei, que eu respeitei, e não deu certo, a gente finalizou. Mas antes de acabar tudo isso aí, pessoal, eu estava namorando com esse moço, e ia chegar o dia da colação de grau meu, né, minha, falando errado aqui. Ia chegar a minha colação de grau, e eu queria que ele fosse na colação de grau, mas o meu pai também ia vir, né, umas pessoas da minha família ia vir para essa colação, e como que eu ia explicar isso para eles, né? E esse namorado que eu tinha, ele era bastante efeminado, né? Efeminado que fala, afeminado, cada um fala de uma forma. Então o que aconteceu? Eu precisava contar isso pro meu pai, de uma forma que eu não ofendesse ele e que ele não ficasse com raiva de mim, né? Porque ele era a pessoa mais importante para mim. Eu queria que ele soubesse disso e eu queria que ele tivesse,
né, presente ali também, e que meu namorado também tivesse, porque era uma pessoa importante, né, naquele dia que eu estava muito feliz, era a minha colação de grau, eu jamais imaginava, porque você ficar estudando 5 anos numa faculdade e depois você vê que você vai formar junto com a sua turma, gente, é uma coisa muito gratificante. E assim, eu estava descobrindo várias coisas, eu estava tendo uma experiência que eu não, até então não tinha, né? Com uma pessoa que realmente eu gostava. E tá, peguei e pensei, como que eu ia fazer para contar isso pro meu pai? Antes de chegar ao ponto, eu lembro que eu contando isso para o meu pai, eu vi que ele já percebia, ele já sabia disso, né? Eu só precisava mesmo, talvez, na verdade eu não precisava de falar para ele, mas eu falando para ele, ele ia se sentir melhor, ele ia se sentir mais seguro, ia ver que eu confiava nele como mais do que o meu pai, né? Uma pessoa que eu precisava ali naquele momento. Ele já sabia de tudo, gente. Assim, vou falar para vocês, o pai e a mãe conhecem, não que ele sabia que eu namorava, mas ele já meio que desconfiava de algumas coisas, pelo que a resposta dele no caso, né? Então eu fui bolar assim uma forma de eu poder contar para ele o que eu ia fazer. Então eu peguei, pensei bastante. Eu não tinha jeito de eu ir lá e eu queria falar para ele pessoalmente, né? Que eu acho que era o mais importante para mim. Mas a gente estava distante, aqui é mais ou menos cerca de 240 quilômetros, né? Era final de ano e assim não dava para mim viajar para lá, né? A minha colação de grau foi em janeiro e em dezembro eu precisava de contar isso para ele até janeiro, né? Eu acho que foi dia 15 a 16, acho que foi dia 17 de janeiro a minha colação, se eu não me falha a memória. E eu precisava contar isso para ele o mais rápido possível. Eu já queria contar ali em dezembro, né? Que era dezembro de 2015. E, pessoal, eu fiquei, desculpa, na verdade era dezembro de 2016 e a minha colação foi em 2017, isso. Então, gente, eu ficava assim, super preocupado o que eu ia fazer. Aí o que eu fiz? Eu tenho uma madrasta, né? Então eu peguei, eu chamo ela de mãe também. Aí eu peguei e falei, eu vou escrever uma carta, né? Não era o certo, eu acho. Mas assim, foi o único recurso que eu tinha. Em vez às vezes até de eu ligar, porque eu não tinha como, eu não tinha força de falar, eu não sabia como que eu começava esse assunto com ele. Então eu escrevi uma carta, né? Até a carta tá aqui. Essa carta, não sei se vocês conseguem ver, tá? Eu até tinha assinado, eu coloquei meu telefone aqui, Fernandópolis e tal. Essa carta, gente, é de seu filho aqui, embaixo eu coloquei. Essa carta eu escrevi e tinha enviado para ele no dia 6 de dezembro de 2016, tá? Eu escrevi aqui para ele tudo assim que eu estava sentindo e a importância dele saber realmente o que estava acontecendo comigo, que era uma nova experiência minha, era um relacionamento que eu estava tendo e que eu estava feliz, era aquilo que eu queria, né? Mas eu queria que ele não ficasse desapontado. Gente, aí eu escrevi aqui para ele. Na verdade, eu não consegui mandar para ele, eu mandei para ela primeiro, né? Eu escrevi aqui. Querido pai e mãe, escrevo essa carta para vocês com todo respeito e amor. Bom, feliz ou infelizmente o tempo passa, aprendemos o certo e o errado. Bom, digo que eu não fui digo eu que não fui o errado que aprendi, mas sim o caminho que devo mesmo seguir na minha vida. Nos afastamos um pouco em determinado tempo da vida, mas isso tenho em mim que foi o destino, e isso não nos diminuiu em afeto e sim aumentou. Mesmo longe por algum tempo, eu sabia que eu devia fazer algo bom. Deus poderia me dar motivos para sorrir novamente. Eu não era muito de trabalhar, como a minha mãe sempre dizia, e eu não puxava muito você. Mas o tempo passou e eu entendi e aprendi a trabalhar. Com isso, aprendi a vida. Seu esforço para nos criar e a mãe doente foi muitas as lutas. Mesmo eu sendo criança, entendia algo, mas logo o destino nos deu um novo caminho. Bom, se é que pode-se dizer, mas foi por Deus.
Ele permite em nossas vidas escolhas e algumas Ele mesmo nos faz em nossa vida. Não estou aqui para dizer dizer algo que venha respeitar vocês, mas sim demonstrar que os amo e preciso de vocês mais do que nunca. Gente, estou muito nervoso aqui até mesmo para ler para vocês essa carta, porque foi muito importante para mim tudo isso e eu precisava desabafar e não sabia nem como começar, né? E aí eu continuei aqui no segundo parágrafo. Passei um tempo em minha vida sem entender, buscando respostas, não tinha onde achar, não que você faltou ou a mãe, mas que era o destino. Não é fácil. Acho até que podia dizer que perdi boa parte da minha vida sofrendo com isso. Tratamentos tive por outros casos, depressão, tristeza, angústias e um monte de coisas. Bom, isso parecia só pelo motivo de ter perdido a mãe, mas no fundo eu entendi que não. Era mais profundo. Várias vezes, quando eu me dava por conta, eu estava chorando, desesperado e sozinho e com medo. Muitas das vezes, revoltado, eu dizia: por que Deus me fez? Qual o motivo de passar tudo isso? Eu quero ser feliz, eu quero ser normal. Quero ter uma família, quero me casar, ser pai de família. Pois tinha eu como você um exemplo. Mas enfim, muitas coisas não cabe somente o querer, mas sim tem que haver o desejo e também a vontade de Deus. Quero hoje nesse dia, seja cedo, tarde ou noite, falar o que sinto, expor meus desejos, medos, mas no fim de tudo, saber que posso contar com vocês dois também. Que eu estava endereçando essa carta, né, a minha madrasta, que eu chamo de mãe, e meu pai. Pode o mundo ficar contra, mas se eu tenho vocês do meu lado, teria forças para vencer e ser feliz. Pai e mãe, eu sou homossexual, lutei muito até entender isso. Não é escolha, não é opção ou problema de cabeça, mas sou isso mesmo. Mas para mim é uma das coisas que são importantes, além, é claro, de sim poder contar com vocês. Como eu disse, amo muito vocês e sei que sou amado também. Olha, eu precisava dizer isso, me abrir com vocês. Peço perdão se tive que partir daqui a minha coragem. Mas de hoje em diante, quero viver e saber que vocês estão aí e, se possível, do meu lado. De seu filho, aí eu coloquei Cristóvão, a cidade, né? Meu telefone aqui e eu publiquei. Não é fácil, tá? Hoje, assim, eu como isso já passou, já tem um tempo, né? Já tem aí mais ou menos já faz uns 7 anos que eu realmente contei pro meu pai. Gente, e eu contei isso pra minha madrasta primeiro, mandei essa carta pra ela. Ela leu, claro, depois ela me respondeu. Acho que ela me respondeu no outro dia, tá? Então eu fiquei, assim, apreensivo, com medo, né? Mas eu precisava daquela resposta deles. E ela falou que, acho que eu até pedi meio que eu pedi uma ajuda pra ela de como que eu poderia contar. Na verdade eu até fiquei achando que ela ia contar, você entendeu? Mas não, gente, ela não contou. Ela me respondeu, acho que foi no outro dia, se eu não me engano. E ela disse, olha, eu não tenho nada pra te dizer diz respeito assim, a querer te dar uma opinião sobre isso. Eu acredito que se você é isso, não vai mudar nada. A gente vai continuar a mesma coisa, né? Para mim é indiferente. Porém, eu não posso contar para o seu pai. Eu quero que você conte para ele. Da minha parte, é isso. Eu não tenho nada contra. E sim, na verdade, ela nem falou muita coisa a respeito do que eu estava sentindo. Mas eu senti, ela conversando com ela, que ela estava me dando total apoio. E que parece que isso também não era nada. E para mim, claro, era uma coisa muito grande, porque eu estava, na verdade, com medo deles da rejeição, né? É muito difícil, gente, porque a gente sabe que tem muitos casos aí, às vezes, da família, a rejeição, tudo, e essas pessoas que vão se abrir para a família, elas são rejeitadas, então acontecem coisas graves, né? Acontecem tragédias.
Então, assim, não que eu tava pensando em fazer uma tragédia na minha vida, mas eu tava, assim, eu queria o apoio, né? Porque aí você consegue caminhar na rua, você entra em qualquer lugar. A gente sabe que as pessoas assediam, as pessoas falam coisas de repente, sabendo que aquela pessoa é um homossexual, alguma coisa assim. Sabe que tem pessoas que falam algumas coisas. Eu posso dizer que eu não sou muito atacado nessa parte, porque também eu sou uma pessoa que eu sou muito reservada. Mas acontece. Então ela pegou, falou, não, você conta pra ele, eu acho melhor, na verdade, porque tipo assim, era uma coisa que eu precisava, eu estava falando, né? Então eu contei pra ela, eu tive força, e que eu contasse pra ele também que ia ser uma coisa normal, né? Ela falou pra mim ficar tranquila, porque meu pai era uma pessoa muito boa, e assim eu fiz, gente. Eu me lembro que eu também mandei essa carta pra ele, né? E depois ele falou que tudo bem, né? No WhatsApp. E aí eu liguei pra ele. Depois eu fui ligar pra ele, assim, sem saber o que eu falava, eu fiquei bastante nervoso. Eu sempre pedia perdão, mas gente, eu não estava fazendo nada de errado, porque era uma coisa que era da minha natureza, do meu corpo, né? Na verdade não é uma coisa que eu escolhi, sim, que eu nasci assim. E aí eu fui pedir meio que perdão pra ele e tudo, e ele falou pra mim, né? E eu lembro assim até hoje, que era pra mim ficar tranquilo, que isso era uma fase, que isso ia passar, né? Aí eu até meio que ri assim com ele no telefone, falei, pai, não tô dizendo que isso, igual eu falei pro senhor, não é uma doença, não tem tratamento, isso não vai passar, isso vai continuar, né? Eu só preciso sim que você esteja do meu lado. Eu queria muito ter te contado isso antes, mas eu não sabia como eu fazer. E ele falou assim, quer saber? Tipo assim, né? Fica tranquilo, porque ele me falou assim, ele falou assim pra mim, gente, eu não vou deixar de te amar por isso. Então, na hora que eu recebi essa fala, essa conversa dele, eu fiquei assim, eu chorei. Confesso pra vocês que eu chorei no telefone. Ele acho que não percebeu, mas era isso que eu precisava. Eu precisava que ele me apoiasse, né? E a única coisa que eu lembro que ele me pediu assim, que eu tivesse respeito, né? Eu falei pra ele que meu namorado ia na colação de grau, eu queria que ele tivesse, né? Ele morava numa cidade ao lado aqui vizinha, mas ele ia vir pra gente ir. E meu pai falou assim, eu só queria pedir pra você que você não ficasse às vezes, junto com a gente, agarrando ele, alguma coisa assim. Mas é claro, gente, eu não ia fazer isso, né, também. Eu acho que deveria ter o respeito. Talvez eu até ia pegar na mão do meu namorado, mas eu não ia ficar agarrando alguma coisa assim. Até mesmo porque eu tinha acabado de contar pra eles. Então eu também tava bastante tímido, bastante assim, preocupado com a aceitação deles. Mas, gente, foi muito importante, tá? Até hoje, às vezes eu tô assim, eu lembro disso que aconteceu comigo, desse fato, de como eu contei pro meu pai, pra minha madrasta, pra minha mãe, né? E foi assim, eu lembro disso todas as vezes, eu me emociono com isso, porque foi muito importante. Tem sido muito importante isso pra mim, porque assim, a partir do momento que ele me falou aquilo, eu ergui a minha cabeça de novo, né? Eu tava fazendo algumas coisas, igual eu tava namorando, sem saber e tal, mas eu ficava com medo. E aí eu falo assim, se o mundo te rejeita, mas se a sua família tá do seu lado, você anda de cabeça erguida, tá? E pode ser assim, que esteja acontecendo com alguém que tá vendo esse vídeo aqui nesse momento, tá? Tenha força, né? A gente sabe também que tem as famílias que elas apoiam isso, que não apoiam, né? De cara, assim, o filho já percebe essa rejeição. É difícil, mas assim, não tome nenhuma atitude que venha prejudicar você, venha fazer alguma coisa ruim para sua vida, né? Tem tratamento, assim, questão de você conseguir passar por essa fase aí de você se aceitar e de repente ter uma rejeição da sua família, mas isso não quer dizer que você não seja importante, tá? É isso que eu quero assim transmitir para vocês, gente. Eu guardo essa carta ela tá
no meu e-mail, tá? Eu guardo essa carta e assim, vou falar pra vocês, geralmente eu leio ela, né? Eu leio ela assim para me sentir confortável, né? E assim, eu não esqueço das palavras do meu pai, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido a minha história. E assim, se tiver alguma coisa que vocês tiverem dúvida ainda também, pode perguntar, gente, deixa aí nos comentários, tá bom? Não esqueça de dar seu like, tá? Não esqueça de se inscrever se você é novo, tá bom? Indique esse vídeo para um dos seus amigos, aqueles que você vê que de repente pode estar passando por essa situação ou está passando por essa situação. Passa esse vídeo para eles ver também, tá? Às vezes a família ele precisa também de uma força para contar e assim, esse vídeo pode ajudar bastante, tá bom? Gente, muito obrigado até aqui, tá? Um beijo enorme para vocês, tá? E que Deus abençoe todos. Muito obrigado mesmo.